Sejam muito bem-vindos, anti-alunos, anti-ouvintes, anti a porra do sistema, né? Que aqui na anti-escola a gente não se liga nessas coisas tradicionais, não. Mais um podcast com um convidado de peso hoje. Eu estou aqui, Thiago Guedes, falando diretamente com você, junto com o meu sócio Taioba, que vai apresentar para a gente nosso grande convidado da tarde. Fala aí, senhores. E aí, Thiagão. Tamo junto, tamo aí para mais um episódio. E como o Thiago disse, né? Hoje tem um convidado de peso. Na verdade, só tem convidado de peso nesse rolê aqui, porque, pô, se o cara não tem, nem entra, né? Nem entra. Para receber convite, ó, você que está aí no mercado, se um dia aparecer no seu WhatsApp um convite para participar do podcast da Escola, sinta-se honrado, porque só vem nego foda aqui. E hoje, pô, nada mais, nada menos que Édipo Tolentino, né? O cara, Édipo Tolentino, para quem não sabe, assim, dedo de ouro, tudo que ele encosta dá certo, nunca fez nada errado, nunca deu merda, nunca. Todo orçamento é ROI positivo. O cara é fenômeno, é o Cristiano Ronaldo. Não é bem assim, né? É o Cristiano Ronaldo do marketing digital, sacou? Não tem jeito. Coloca a bola onde quer e o negócio vai. Mas cadê o link para comprar isso aí? Cadê o link? Senhoras e senhores, com vocês, Édipo Tolentino. E aí, mano? E aí, galera, obrigado aí pelo convite, me sinto honrado de estar aqui. Eu sei que a gente já marcou umas 2, 3 vezes, mas eu estava na correria, hoje eu estou aqui. Vou dar o meu melhor aqui nesse momento para a galera que está escutando, para a audiência da Anti-Escola. A Anti-Escola é um projeto bem bacana, bem legal. E é isso, vamos falar do que a gente mais gosta, né? De negócios digitais, marketing e outras coisas também. Show demais. Isso aí. Édipo que está aí com a gente na Anti-Escola, né? Um dos nossos 70 membros aí, que eu não estou falando hoje, e também o pessoal que está aqui, nosso evento ao vivo, dia 6 de novembro em Campinas. Mas vamos ao que interessa, né? Édipo, conta um pouquinho aí da tua história, você que bota a mão em tudo, que tudo vira ouro. Sempre foi assim, fácil tudo para você? Como é que foi essa história aí? Não, que isso. Eu sempre falo que eu só me tornei alguém com resultado porque eu errei mais do que eu acertei, né? Então, é a mesma coisa em copy, né? Para mim fazer uma copy milionária, eu tenho que fazer 10 para acertar uma. Então, é isso. Então, eu errei muito para me tornar alguém com resultado, né? E a galera já passar esse primeiro mindset aí. Cara, eu comecei em 2013. O primeiro curso que eu comprei na internet foi um curso do Caio, que se chamava Como Importar da China. E depois eu comprei do Dudu, Segredos do AdSense. Foram os primeiros 2 cursos que eu comprei. Esse tempo eu até tirei um print e mandei pro Dudu, né? Tá lá no Hotmart, velho. Tá lá, tirei o print e mandei, né? Cara, comecei em 2013, eu conheci Martital em 2013, eu tenho até meu cadastro, mais de 2013 eu conheci Martital. Eu fazia, na época, marketing multinível. Um dia eu cheguei em casa muito cansado daquilo, nada contra, mas também nada a favor, não gosto do modelo de negócio, não gostava na época, mas de onde eu vim foi o que eu vi de diferente. De onde eu vim era, cara, tu vai ter que fazer faculdade, tu vai fazer faculdade, vai arrumar um bom emprego, tu vai reformar a tua casa, vai comprar um apartamento, né? Vai comprar um carro do ano e vai ter uma vida ok, né? Para mim, na minha vida ok, na época era ganhar 5, 6 mil reais. Então, minha esperança de vida era essa. E quando eu conheci marketing multinível, eu conheci algo diferente. Tentei fazer aquilo como tudo que eu faço, eu sou bem intenso naquilo que eu faço. E eu tentei fazer aquilo durante um ano, não queria mais fazer, estava cansado de fazer aquilo, de ficar apresentando plano no 1 a 1, né? Eu me lembro que eu saía à tarde, batendo na casa, fazendo agendamento, ia na casa, apresentava plano, etc. Um dia eu cheguei em casa e coloquei como fazer marketing multinível na internet. Daí eu vi um anúncio do Érico, ele estava recém chegando no Brasil, nem tinha forma de lançamento, ele só tinha um insider, e eu vi uma entrevista dele, se eu não me engano, com o Rodrigo Polesso, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Daí, logo depois, já conheci o Dudu, conheci o Felipe Moreira, que falava de Facebook Ads, conheci o Bruno Piscinini, conheci o Caio, e dali em diante eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. Uma semana depois já tinha largado o marketing multinível, e ali começou a minha história. 2013 é totalmente diferente, uma época totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje a galera quer carrão, hoje a galera quer casão. Na época, o que a gente queria era ganhar dinheiro e viajar o mundo. Era o que pelo menos a maioria queria, né? Queria, tipo, trabalhar de qualquer lugar. Era uma vibe totalmente diferente do que é hoje, né? Existia a questão de ganhar dinheiro, mas eu acho que a ganância que tinha, ela era um pouco menor do que é hoje em dia, né? Hoje é outro mundo, assim.
E eu até acho engraçado, esse dia eu fui palestrar num evento e o cara me apresentou como um dinossauro do marketing digital, né? Pô, fazer 8 anos e a galera, para quem está no marketing, né? 8 anos já é muito tempo, já é quase uma década, né? Então, e eu comecei essa história aí. E só trazendo um pouquinho antes, né? Eu estava com 23 anos, então em 2013, eu era um cara totalmente quebrado, era um cara que já tinha tentado fazer de tudo, eu vim de uma família bem simples. Eu achei que eu ia ser jogador de futebol, e eu parei de jogar, eu joguei até meus 14, até os 16 eu joguei mais pelos meus pais do que por mim, e não deu certo, né? Ainda bem que não deu certo, porque eu não seria jogador de Série A, eu seria no máximo um jogador de gauchão, né? Que eu sou do Rio Grande do Sul. Eu joguei nas categorias de base do Caxias, daí eu cheguei nos meus 16 anos ali, parei de jogar futebol, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? O que vai ser da minha vida? E hoje, né, tendo 32 anos, eu sei que eu não queria ser jogador de futebol porque era um sonho meu. Eu entendi que eu queria ser jogador de futebol para dar uma vida melhor para minha mãe. E essa era a possibilidade para mim, não existia uma outra possibilidade. E eu cheguei com 16 anos e falei, cara, o que eu vou fazer, né? E daí eu comecei, falei, eu preciso estudar, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Onde que eu vim, muita gente que eu conheço hoje está presa, ou a pessoa virou drogada, ou a pessoa morreu. Eu sempre morei, eu vim de lugares bem periferia, assim, etc. Bastante amigos meus de infância foram para um lado errado, e eu sempre fui o cara certinho, que tentei fazer as coisas, etc. Fui bem rebelde na minha adolescência, e daí chegou com 16 anos, falei, cara, o que eu vou fazer? Daí eu falei, preciso estudar e fazer uma faculdade, né? Na minha cabeça era a única alternativa que tinha. Daí eu acabei o ensino médio, eu acho que... Daí eu fiz Senai de construção civil. Eu fiz Senai de construção civil, nessa época eu estava andando de skate. Então eu estudava de manhã, eu fazia Senai de manhã, andava de skate à tarde e ia para a escola à noite. Aí me formei, fiz o ensino médio, fiz acho que um semestre de segurança da informação, daí eu parei porque eu não tinha dinheiro para pagar, e era 300 Calma aí, reais. deixa eu só, porque tá difícil acompanhar aqui, era jogador de futebol, depois construção civil e agora TI, como é que é o negócio? Vamos voltar. Você tava bem focado, né? Você sabia o que você queria, eu gosto de gente assim, o cara sabe o que ele quer da vida, entendeu? O cara, entendeu? Até 16 anos eu joguei futebol, daí eu parei, não deu certo. 16 anos, porque eu conheci beijo na boca, queria só sair com menina, parei de jogar futebol, 16 anos. Não, eu conheci com 14, 2 anos eu tentei ser jogador. Com 17 anos eu comecei a fazer Senai. Daí eu fiz Senai, acabei com 19. Daí, nos meus 19 anos, com 19 anos eu comecei a fazer faculdade. Eu comecei a fazer TI. Não deu certo TI. Só que deixa eu ver ali, eu fiz Senai dos 17 aos 19. Daí eu comecei a fazer, eu fiz faculdade, na verdade, com 20 anos. Então, nos meus 19 aos 20 anos, eu comecei a trabalhar tipo assim, eu acabei Senai, falei, cara, eu não quero fazer isso, não quero ser mestre de obra, etc. Falei, não quero isso para mim. E daí eu falei, o que eu preciso fazer? Daí eu precisava trabalhar. Eu arrumei um emprego numa transportadora. Eu trabalhava na carga e descarga dessa transportadora, carregando caixa mesmo, caminhão, etc. E só que eu fazia um cursinho que eu pagava 20 reais administração. Daí eu cheguei pro cara lá, que era um dos encarregados, falei, tô fazendo administração. Só que ele não sabia que era um curso de 20 reais. Daí tinha uma vaga pro escritório, eu queria trabalhar no escritório, eu nunca gostei de carregar peso. Daí eu queria trabalhar no escritório. Daí eu falei isso para ele, tinha uma vaga, ele me deu a chance de trabalhar. Eu trabalhei 8 meses nessa empresa, tretei, eu era um cara nessa época muito sangue quente, muito treteiro, né? Tretei com um colega meu lá, pedi demissão, saí embora. Eu comecei a trabalhar numa empresa que era cliente dessa transportadora. Daí lá eu estava trabalhando no chão de fábrica também, daí abriu uma vaga, eu ganhava, acho que eu ganhava uns 300 reais mais ou menos. Daí abriu uma vaga para trabalhar com Photoshop, com designer gráfico. Eu falei, trabalha no escritório, não precisa ficar no chão de fábrica e tal, e ganhava 800 reais. Era uma parada... Não, eu ganhava 500 e o salário de trabalhar no Photoshop era 800. Daí eu peguei e fiz um curso particular de Photoshop CorelDRAW para aprender. Daí eu fiz o curso, passei lá no teste, estava trabalhando, estava ganhando 800 reais. Eu devia ter 20, 21 anos, aí eu não me lembro correto. Daí tinha um cara que ia sempre lá arrumar computador. Ele tinha uma caminhonete massa pra caramba, ele tinha uma namorada que eu achava muito linda, e tipo, ele, nos meus olhos, ele é um cara bem sucedido. Eu pensei assim comigo, cara, eu quero ser esse cara. Primeira coisa que tipo vinha na minha cabeça. Daí eu falei, eu quero ser esse cara, o que ele faz?
Ele trabalha com manutenção de computador. Aí vem o meu interesse de trabalhar com TI. Daí, com isso, eu comecei a aprender a fazer manutenção de computador, etc., entrei na faculdade. Mas a faculdade, tipo assim, eu fiz no máximo um semestre. No máximo um semestre. Então, a minha história com TI foi aí, né? Tipo, ver esse cara querer trabalhar. E eu achei que eu ia ganhar muito dinheiro com TI, só que eu não ganhei. Daí, eu trabalhei dos meus 21 aos meus 23 anos com TI, mais ou menos. Eu comecei, eu acho que com meus 19 a trabalhar e fui até meus 24, mais ou menos. Foi mais ou menos um período assim. Daí eu fiz faculdade, tranquei, mas eu continuei dando manutenção de computador, fiz cursos de redes. Tipo assim, meu currículo era bem bom nessa área, na realidade. Daí com isso eu passei... Isso é massa, né, velho? Assim, você tá de fora, aí você vê, tipo assim, o cara com o carrão, e você fala, o que esse cara faz? É TI. Pô, você é TI. Aí você descobre que, tipo assim, tem o cara da TI e tem o cara da TI. O cara da TI aqui em cima é o cara que tem, tipo assim, uma empresa de TI, infraestrutura, e tem outro cara da TI que é o cara que formata computador e cobra 50 conto. Aí a história do futebol. Pô, você vê o cara batendo de carrão, quem que eu quero ser jogador de futebol? Aí tem, tipo assim, tem o Neymar e tem o Ed, que jogava na onde? No Caxias, né? Assim, cara, qualquer coisa dá para ganhar dinheiro, pô, mas... É a mesma coisa marketing, né? Tem um cara que tá aqui começando, que ele ganha R$500 por mês, tem um cara que tá tem aqui o Ed, que tá fazendo 7 dígitos. Tá bom, tá bom. E embaixo dos dois tem um cara que aluga a Ferrari para tirar foto, né? Não vamos falar nome, não. E a galera que aluga Ferrari, Porsche, McLaren aí. Não, Porsche é o carro dos vendedores de curso, né? A galera tudo, mas enfim. Hoje em dia é só pagar a diária, né? Você não precisa ter. Você paga a diária, faz a filmagem. Que não precisa ter, só precisa parecer que tem, né? Então, é isso. Cara, então eu começou ali com TI, daí eu saí desse emprego que eu fazia Photoshop para abrir uma assistência técnica de computador. Já me achava o cara, né? Então, eu fui lá na casa do meu sogro, né, da minha namorada, que hoje é minha esposa, ele tinha um porãozinho lá, eu abri a System Informática. Eu achei que era só botar uma placa lá, que ia chover de cliente. Daí não deu certo. Daí eu voltei a trabalhar em empresa. Daí eu não conseguia ficar preso no escritório. Eu me sentia mal com aquilo. Tinha uma época que eu falei, porra, o que eu tenho de errado, né? Na verdade, eu tinha várias questões minhas que eram erradas ali, mas eu não parava em emprego nenhum. Então, nesse período de trabalhar em assistência, trabalhar em empresas com TI e tentar trabalhar por conta como técnico de informática, se passaram 2, 3 anos e eu passei por mais de 8 empregos, menos de 2 anos. Porque tipo assim, eu tentava trabalhar por conta, não dava certo, eu tinha que arrumar um emprego. Eu arrumava um emprego, não conseguia ficar muito tempo, daí eu falava na minha cabeça, bom, vou tentar trabalhar de autônomo de novo. Daí eu voltava a trabalhar, as contas apertavam, daí eu arrumava outro emprego. Com isso se passaram uns 2, 3 anos e foram mais ou menos uns 8 empregos, mais ou menos com isso. Então, nessa época, isso foi em 2012, eu acho. Isso, em 2012, eu estava bem numa empresa, já estava mais de 6 meses nessa empresa. Para mim, tipo, era muito difícil passar o período de experiência de 3 meses, ou eu pedia para sair, ou as pessoas saíam comigo. E daí eu estava bem numa empresa, estava ganhando, tipo, com bastante hora extras, eu ganhava, tipo, uns 2.300, que para mim na época era bom. Eu conseguia, pelo menos, pagar minhas contas. Daí um dia me convidaram para uma reunião lá, e era uma reunião de apresentação de uma empresa de marketing multinível. Meus olhos brilharam aquela vez, porque era algo diferente, que nem eu falei no começo, né? Algo diferente, etc. E eu fiquei 1 ano tentando, eu fui muito dedicado a isso, muito dedicado. Eu larguei um emprego para me dedicar a isso. Daí eu falei, pô, como que eu vou pagar minhas contas? Vou fazer manutenção de computador por fora enquanto eu faço isso dar certo, né? Eu tentei fazer isso dar certo, não consegui, não era muito a minha vibe, daí eu conheci marketing digital, 2013, né? 2013, fiquei 1 ano tentando marketing digital, daí nesse 1 ano eu tinha largado o multinível. Como que eu me sustentei nesse 1 ano? 1 ano e meio, mais ou menos. Eu fazia a manutenção de computador, tipo assim, eu já não aguentava mais fazer, mas eu tinha que fazer, eu cobrava acho que R$80 a manutenção de computador, eu trabalhava de garçom nos finais de semana. Eu vendia perfume, tipo assim, era uma outra empresa de multinível, mas eu não fazia o multinível dela. Eu só vendia realmente o produto. Eu vendia perfume e eu morava na Serra Gaúcha, sou natural de lá, Caxias do Sul, que é 1h30 de Gramado. Daí uma vez por semana tinha uma padaria lá, que eu pegava o carro e levava as encomendas que eles tinham para vender lá nas padarias de Canela e Gramado. Daí eu ganhava lá uns R$300 por semana, que para mim... só que não era toda semana, tipo, era umas 2 vezes por mês. Só que para mim era bom, complementava a minha renda. Daí, esse 1 ano e meio, eu sobrevivi disso.
sobrevivi fazendo manutenção, fazendo as entregas, vendendo perfume, finais de semana trabalhando como garçom, e com isso eu pagava minhas contas. Parece que eu fazia muita coisa, mas, tipo assim, dava, sei lá, 1.500 por mês tudo isso que eu fazia. E esse um ano foi esses anos, tipo, de eu tentar o multinível, desde que eu larguei o emprego, eu tentar multinível e tentar digital foram quase 3 anos, tentando fazer alguma coisa, do digital ao multinível. Só que, lembra que eu falei que, tipo, eu comecei sempre tentando entrar no emprego e e trabalhar por conta como autônomo. Com isso eu fui acumulando conta, com isso eu fui acumulando dívidas, etc., né, não pagando direito as contas que eu tinha. Daí, quando eu larguei meu emprego e fui para o multinível, e tentei viver do multinível quase um ano, e depois tentei viver do digital, foram 2, 3 anos aí. E esses 2, 3 anos foram anos bem difíceis, né? Porque, cara, eu era um cara com 23 anos, que tinha tentado várias coisas, que nada dava certo para mim. Tinha gente que me chamava de vagabundo, tinha gente que me chamava disso e daquilo. E, cara, eu era, tipo assim, eu era visto como um cara fracassado, que não dava certo em nada, né? Nesse período, eu fiquei, sei lá, uns 2 anos sem comprar roupa nenhuma. Cara, eu não tinha dinheiro nem para comprar desodorante, né? Minha esposa, minha namorada, que hoje é minha esposa, que comprava, assim, às vezes coisa básica. Tipo, uma vez eu me lembro que eu não tinha nem tênis. O irmão dela comprou um tênis, não ficou bem nele, ela comprou para me dar. Era uma situação muito difícil, né? Meus pais deram o melhor deles para mim, mas tipo, eles deram o melhor deles, né? E era uma situação difícil, morava numa casa bem simples e tudo mais. E a minha mente, ela era muito escassa nessa época, né? Então foi muito difícil. Quando eu conheci Martital, um dos caras que foi muito... que eu me conectei muito rápido, assim, foi o Bruno Piscinini, porque ele era da minha cidade. Então, não sei se pela essa questão de ser da mesma cidade, criou uma conexão, né? Daí, na época, ele estava na Tailândia, o Jonathan vai lembrar disso, ele estava lá na Tailândia, tipo, para mim foi, cara, era muito difícil, tipo, eu colocar na minha cabeça que eu ia conseguir fazer o que ele estava fazendo, né? Até me lembro uma vez que estava no McDonald's, estava eu e a minha namorada, e um casal de amigos, e eu falei, pô, conheci um cara que trabalha para internet, ele faz 25 mil por mês, daí, tipo assim, ninguém acreditava. Não, cara, será que ele tá falando a verdade? 25 mil, será que ele tá falando a verdade? Tipo, eles queriam me alertar, sabe? Não, tem alguma coisa errada aí e tal. E eu acreditava muito naquilo, eu sou um cara que, tipo, cara, quando eu acredito e eu vejo que é real, tipo, eu me dou muito para aquela parada. E eu peguei muitas pessoas que estavam dando certo no mercado, só que ninguém era próximo a mim, não é que nem hoje, sei lá, hoje todos os meus amigos que eu tenho ainda, todos estão tentando Martital, não é que nem hoje que eles tinham um amigo, uma pessoa da sua cidade, etc, que deu certo, era muito diferente, e para mim esse um ano foi muito difícil, porque eu tinha 23 anos, eu não vim numa família que eu tive educação financeira, eu vim numa família muito simples, então a minha mente ela era muito escassa, então eu nunca tinha lido um livro na época, eu era um cara que vinha de vários fracassos, então eu tive que me reconstruir. Uma coisa muito positiva do marketing multinível foi que lá eles falavam muito de ler livro e modelagem, né? Pega uma pessoa que você quer ser, uma pessoa de sucesso, tenta entender como que ela pensa, quais são as atitudes e hábitos dela e tentar começar a aplicar isso na sua vida. E uma coisa que eu aprendi muito foi também a questão de projetar, né? Lei da atração, mas depois mais gente até posso falar como que eu acredito e como eu apliquei lei da atração, mas não da forma, vou olhar para o céu, as coisas vão cair. Não é dessa forma que eu penso e acredito. E o multinível foi muito bem... o multinível, o ponto positivo deles foram isso. E com isso, nesse um ano que eu comecei no digital, eu entendi isso. Começando a ler livro, eu entendi que eu precisava fazer tipo uma reprogramação mental mesmo, não sei se existe outra palavra, e eu comecei a fazer isso, comecei a ler, eu fazia afirmações, eu escrevia em caderno, eu falei, cara, minha mente é bugada, eu penso como uma pessoa escassa, eu preciso vibrar diferente, eu preciso começar a pensar positivo, que as coisas vão começar a dar certo para mim. E eu comecei com isso. Então, meus primeiros R$1.000 eu ganhei fazendo uma VSL, né, um Video Sales Letter, para um cara que ele tinha um curso do nicho de ganhar dinheiro online adulto. Ele era aluno do Bruno Piscinini, e ele chegou um dia para mim e falou para mim, cara, tu é copywriter, né? E eu sei que eu tinha um treinamento que eu tinha acesso, que tinha um módulo de copy. E eu falei, cara, mas eu não era, nunca tinha feito, né? Daí eu fui na plataforma lá, peguei os 10 produtos mais vendidos e olhei e tentei entender padrão. E era bem na época que os vídeos do John Benson estavam dando certo. Daí tinha um livro que começava, essa aqui é a minha cadeira toda rasgada. E daqui a poucos minutos você vai descobrir porque essa cadeira rasgada me faz ganhar mais de 20 mil por mês com meus próprios negócios online. Uma parada assim. E eu comecei a entender
qual que era o padrão daqueles vídeos e criei um vídeo pro cara. E daí ele me deu 10% durante 30 dias, daí eu ganhei R$1.000. Falei, porra, R$1.000, né? Com isso, eu já estava fazendo também arbitragem de site. O que é arbitragem de site? Eu vendia um site por R$900, R$1.000, e pagava alguém para desenvolver o site para mim por 200. Então eu ganhava sempre, eu fazia arbitragem de site. Então eu estava me virando. Esse golpe aí já foi usado por alguém no podcast aí. Isso aí já passou aqui. Sabe que isso daí é relação comercial. Comprar mais barato e vende mais caro. Não tem nada de errado. Arbitragem é um nome moderno. Há 2 anos atrás, você chamaria dropshipping de serviço. Pode ser. Você vende e manda o fornecedor entregar direto para o cliente, sacou? Não, mas ele entregava para mim e eu entregava para o cliente, né? E eu dava a manutenção, que era WordPress. Isso aí dá um custo. Mas eu já tenho 2 cases de sucesso fazendo isso aí. Mas eu fiz pouco isso, assim, é uma grana que eu conseguia. Cara, daí com isso, eu fiz um vídeo Sales Leader, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na internet. Daí eu peguei e fazia essas arbitragens de site, mas foram poucas coisas na realidade. O Marcos Lucas, o Dudu com certeza conhece ele, o Thiago não sei. Ele tinha o Marcos Lucas na época, em 2013, ele era tipo visto que nem o Tim Ferriss, um cara que não aparecia. Acho que ele tinha o Buffalo Geradores de Dinheiro. Acho que a primeira vez que ele apareceu foi que ele começou a promover o Afiliados Brasil de 2013, que foi um Afiliados Brasil bem, onde que reuniu toda a galera de peso do marketing tal naquela época. E daí um dia eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, cara, não quer ser meu mentor? Daí o Marcos Lucas, ele é bem metódico, né? Fala manso, tá? Ele falou que não estava pegando, etc. Mas por algum motivo ele me chamou depois de algum tempo. Daí eu comecei meio que fazer algumas coisas para ele sem cobrar nada, assim. O porquê que eu fiz isso? Porque eu queria estar perto, eu queria aprender. Eu não queria necessariamente lucrar. Na minha cabeça, assim, cara, eu preciso aprender e principalmente estar perto de uma pessoa que tem resultado. Como que ela pensa, assim? Eu ficava, tipo, na minha mente ingênua daquela época. Como que essa pessoa pensa, etc, né? E eu estava muito na questão de aprender. Com isso, eu fiz algumas coisas para ele, sem cobrar, etc. Daí, ele me deu acesso ao treinamento dele, e ele me deu acesso ao treinamento dele, etc. Eu já estava estudando, então eu tinha noção de várias coisas. E ele participou do Conaed. Eu acho que o Dudu vai lembrar também. Conaed do Alan Pax, né? Eu acho que é isso, Alan Pax, né? E daí ele participou e ele vendia com o link dele de afiliado e ele dava um bônus, né? O bônus era um hangout com ele. Daí participou o Marcos Lucas, participou o Rafael Capel e participou 2 caras que eram estrangeiros, que eram amigos do Marcos Lucas, e participou um cara de São Paulo e mais um. Esses outros 2 eu não me lembro direito. O Rafael foi o cara que mais perguntou. Um detalhe, eu era o único na sala que não falava inglês. Então, na época. Então, os outros convidados do Marcos Lucas, eles eram estrangeiros. Então, só a comunicação era em inglês. O Rafael falava inglês, eu acho que o outro cara também. Então, tudo que era falado ali, o Marcos tinha que ficar traduzindo para mim. Ele foi bem generoso nessa parte. E o Rafael, ele era o cara que mais perguntava. Como que eu já estava 1 ano estudando marketing tal, eu já tinha noção de várias coisas, assim, tipo, não era um cara mais leigo, assim, eu não tinha resultado, mas é o cara, como que eu já tinha estudado muito, tinha lido, tinha comprado alguns cursos, eu tinha uma base boa, né? Eu entendia de algumas coisas. O Rafael fazia várias perguntas e coisas que eu sabia responder. Então, eu respondia para ele, eu agreguei muito valor para ele. Daí chegou, depois de 1 semana daquilo, cheguei para ele e falei, cara, virei consultor de marketing digital. E ele, me explica um pouco mais sobre isso e tal. Daí eu falei, cara, eu entendo de site, tipo, eu sei fazer landing page, sei fazer anúncio, nunca tinha feito anúncio. Sei fazer anúncio, sei escrever copy e tal. Eu tinha uma base legal dos treinamentos, assim. E daí eu falei, cara, não quer ajuda no teu... Porque ele queria lançar um infoproduto dele, que era no nicho de fitness, só que ele não tem, tipo assim, ele queria focar no conteúdo, ele não queria focar necessariamente em fazer landing page, página de captura, escrever headline, fazer anúncio, ele não queria focar nisso. Porque ele não tinha muita facilidade com isso. Não que ele não pudesse aprender, ele até poderia, mas ele queria focar no conteúdo. Daí eu falei, cara, posso te ajudar nisso, etc. Tá, quanto que tu vai cobrar por mês? Eu morrendo de medo. Eu falei, cara, eu acho que eu posso te cobrar R$500. Eu, tipo, com medo se eu tava cobrando muito caro. Porque, se eu ganhasse 1.500 por mês fazendo essas coisas, 500 a mais me ajudava pra caralho. Daí eu falei, cara, tô cobrando R$500. Daí ele tentou, eu me lembro que eu acho que eu chutei mais, eu chutei 600, eu acho que foi isso. Ele, não, vamos fechar em 500? Eu falei, não, beleza, fechou 500. Daí ele queria lançar o produto dele, daí eu comecei a ajudar ele. Daí a gente negociou
que eu ganharia 10% das vendas do lançamento, né, além dos R$ 500. Daí ele pagou a passagem para mim para Goiânia, para a gente fazer o lançamento. Ele pagou, eu fui para Goiânia, ele pagou com milhas, etc. Eu acho que tinha sido a terceira vez, com 24 anos, que eu tinha viajado de avião. Daí eu gerenciei o lançamento dele. Então, esse foi o primeiro resultado assim, significativo. Eu morava com meus pais, na época era uma casinha que tipo, era muito tumultuado. Do lado tinha uma casa grudada, do outro lado tinha outra casa grudada, atrás tinha duas casas, atrás tinha a casa da minha irmã, atrás tinha várias casas, então tipo, era muito tumultuado. E como na época eu já estava fazendo Skype, né? Na época a gente usava muito Skype, e tipo, às vezes era muito cachorro latindo, era muito barulho e tal. E esses primeiros, eu ganhei na época R$ 3.000, né, com o lançamento, porque bateu 30 durante 30 dias. Eu ganhei R$ 3.000 porque eu tinha 10%. Daí eu ganhei esse valor e já me mudei para um apartamento sozinho. Eu pagava R$ 300 de aluguel, não tinha nada no apartamento. Eu comia literalmente no chão, com o prato aqui, e eu dormia no sofá, não tinha cortina, eu acordava às 6 horas da manhã com o nascer do sol. Tinha uma TV de 14 polegadas, tinha tipo um fogãozinho, uma geladeira que a minha sogra tinha me emprestado, que eu até chamava de usina elétrica, porque fazia um barulhão pra caralho, eu não tinha guarda-roupa, mas, porra, eu tava morando sozinho. E, cara, eu tava morando sozinho, e um fato engraçado, que eu sempre morei em casa de madeira até então, sempre tinha morado em casa de madeira, e era a primeira vez que eu tava morando numa casa de material de construção, assim, de material. E eu achei já mó da hora, né, morando sozinho, conseguindo pagar minhas contas, e o meu raciocínio foi, cara, se eu me dedicar 100% a isso, eu vou gerar muito mais resultado. Eu não vou precisar fazer outras coisas. E a gente já estava entrando... Isso era 2014, junho ou agosto de 2014. Com isso, eu tinha comprado alguns cursos do Bruno Piscinini e eu sempre fui um cara que, na minha cabeça, falei, pô, vou primeiro gerar valor para depois querer alguma coisa, né? Então, ele tinha lá alguns grupos de Facebook Ads que eu ajudava bastante, assim, tipo... A galera pedia, como que eu já vinha estudando, eu tinha uma noção maior, então eu respondia a galera e tal. E daí eu virei moderador de um produto dele também, lá num grupo de Facebook Ads. Um dia eu mandei uma mensagem para ele, cara, não precisa de alguém no teu suporte, que eu estava trabalhando com o Rafael, se eu conseguisse ganhar mais uns R$ 1.000 fazendo suporte e fazendo outras coisas, tipo, já na minha cabeça eu preciso ganhar R$ 2.000 com internet para me dedicar 100% com internet. Esse era o meu raciocínio. Eu queria ganhar 10 mil, mas eu falei, pô, antes de ganhar 10, eu preciso ganhar 2. Né? Então eu falei, vou focar nos 2, porque daí eu paro de fazer todo o resto e me dedico 100% à internet. E ele falou, cara, eu vou fazer um lançamento daqui X tempos e eu vou precisar de alguém no suporte me ajuda. Daí o Dudu vai lembrar que foi a máquina automática de vendas, né? Que era o gerador de VSL lá. Daí eu participei desse lançamento fazendo recuperação de vendas. Era num Skype, tipo, o Polesso e o Bruno atualizavam a planilha, e daí tinha o número da galera que gerava o boleto, cartão cancelado, e eu ligava pelo Skype. O ticket desse produto era 3.997, né? Quase R$ 4.000. E daí eu ganhava 250 em cada venda. E um detalhe, eu já estava com o meu casamento marcado, eu precisava pagar. Ninguém, tipo, nem da minha parte, nem da parte dela tinha condições de pagar o casamento. E eu precisava pagar esse casamento, né? Então, eu já tinha feito o lançamento com o Rafael, tinha ganhado, daí eu negociei a taxa com ele, daí eu comecei a ganhar 25%. E daí eu falei com o Bruno para participar da equipe de suporte dele. Daí eu ganhei nesse lançamento, cara, eu acordava tipo 8 horas da manhã, que a galera começava a atender o telefone, e até as 9 da noite, que a galera... Meu raciocínio é, pô, muitas pessoas vão atender pela parte da manhã, mas muitas pessoas só vão atender o telefone depois do período comercial ali, que era às 18 horas, né? Então eu vou ficar ligando até tarde. Daí eu ligava até às 21 horas, mais ou menos. Eu ganhei R$ 6.000. Cara, eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro até então, R$ 6.000. Eu me lembro que eu falei, cara, agora o game virou, né? Tipo, eu tinha R$ 6.000 para pegar. Daí eu participei desse lançamento, e esse lançamento, para mim, ele marcou muito por 2 motivos. Uma, eu entendi como o lançamento funcionava, por engenharia reversa. Eu nunca estudei o Fórmula. Eu aprendi lançamento ali. E foi o meu primeiro curso de copywriting. Por mais que era um gerador, existia aulas explicando cada coisa. Então, eu aprendi muito copywriting ali, naquele gerador. Então, eu aprendi a fazer VSL ali. Depois, com o tempo, eu não precisei mais do gerador. Mas no começo, eu fazia minhas VSL ali. Então, eu aprendi, tipo assim, meu maior curso de copy que eu aprendi de fato foi ali. Eu me lembro que tinha um podcast do John Benson, que era o criador mesmo. Aprendi muita coisa naquele podcast. E vendo a VSL em si, tipo, não tipo... Eu não estudei aquele treinamento, eu vou usar o gerador. Eu assisti todas as aulas para mim entender
os blocos de persuasão, assim, cara, por que quebra de padrão? O que é PUV? Por que PUV? Eu fui muito curioso nessa parte. E ali eu entendi. Então, eu comecei a entender muito bem de Coca nesse curso. Aprendi lançamento fazendo engenharia reversa. E um terceiro ponto também que foi muito bom para mim. O Rodrigo Polesso, já tinha emagrecido de vez há anos, já era um dos produtos mais vendidos na época. E ele viu meu desempenho, viu minha dedicação. Um dia ele me chamou e falou, cara, o que tu faz? Daí eu expliquei para ele, faço isso e tal. E ele criou um gerente de afiliados. Daí, ali, eu virei gerente de afiliados do Emagreci de Vez. Daí, como que era um produto que era muito vendido, e ainda até hoje é muito vendido, eu ganhei visibilidade no mercado, porque é um produto muito vendido, que tinha muito afiliado. E eu ganhei Nessa visibilidade época era moda, né? Ser gerente de afiliado, né? Nessa época, assim, virou uma moda de... Tem as vibes, né? Teve a vibe do gerente de afiliado, aí teve a vibe agora é gestor de tráfego, né? Do lançador, gestor de tráfego. Você foi movimentando esse movimento do mercado, na medida que o mercado foi tomando esses rumos, você também foi acompanhando esse rolê. Daí eu virei gerente de afiliado, só que, tipo assim, eu nunca fiquei restrito a uma coisa, né? Eu virei gerente de afiliados. Daí, olha só, eu ganhava dinheiro com treino HIIT, que era o produto com o Rafael, e daí eu já estava ganhando dinheiro, daí ganhei esses R$6.000, e daí eu comecei a ganhar, tipo, 1.500 a 2.000 sendo gerente de afiliados. Já era o suficiente para mim. Com isso, me indicaram para o Eric, que ele tinha um produto lá, e ele me pagava um valor fixo para ser gerente de afiliados, um produto de importação, 2.200. Com isso, eu não me lembro de quem foi a indicação, etc. Teve um ponto importante aí. No meio do lançamento do Rafael, teve um cara que viu eu postar em algum grupo, etc., e ele marcou um almoço comigo lá na minha cidade. Ele morava em Lages, que é em Santa Catarina, né? Hoje eu moro em Florianópolis, e a namorada dele era da minha cidade, era alguma coisa assim. E ele foi, e a gente marcou um almoço, e eu vendi para ele um lançamento por R$5.000, para me gerenciar o lançamento dele. Eu já comecei a virar um cara muito comercial desde então. Daí eu almocei com ele e falei, cara, eu já estava com o casamento marcado, eu precisava pagar o casamento, né? Daí eu vendi um lançamento para ele de 5.000, só que esse lançamento foi investido 26.000, foi investido 30.000 e vendeu 4.000. Então, meu segundo lançamento foi horrível. Tive um resultado muito ruim, né? Só para uma lição aí, né? Que nem tudo deu certo no começo. O lançamento foi muito ruim. E daí, só desse lançamento, eu me lembro que eu tinha duas coisas para fazer, né? Ou eu me lembro que até hoje eu me lembro de eu pensando nisso. Falei, cara, tenho duas coisas para fazer. Ou eu vou ficar chorando, que deu errado, ou eu vou aprender com o erro e vou dar continuidade. Porque me deu muita vontade de desistir nessa época, né? E eu optei por aprender o que eu tinha feito de errado para não cometer novamente o erro, né? Depois eu me entendi com os produtores lá, trabalhei quase um ano de graça para eles num produto, etc. E deu tudo certo. Isso daí foi nesse meio termo, né? Agora voltando lá para onde eu parei. Eu virei gerente de afiliados do Rodrigo, ganhei visibilidade. Daí eu me lembro que eu consegui uma cliente de coach, ela me pagava 1.800 por mês. E, cara, daí eu comecei a pegar. Daí o Rafael me indicou um outro projeto, que era o Homem Super Saudável. E daí eu montei todo o funil, a VCL, cobrei R$8.000. Daí, com isso, eu fui, tipo, desde o começo eu fui prestando serviços, assim, cobrando 8.000, 10.000, 5.000. E com isso eu conseguia pagar minhas contas, etc. Eu me lembro que uma das coisas que mudou... Legal, pode comentar. Que o que acontece? Eu vejo muita gente entrando nesse mercado e o cara já acha que vai comprar um curso, vai aplicar, tem uma ideia de um produto, vai fazer R$100.000, vai resolver a vida, né? Não é assim, né? E esse caminho que você seguiu, eu acho muito legal, principalmente para quem está em transição de carreira, que é o serviço, né? Porque você falou, cara, adquire conhecimento, vai ter gente que vai estar do completo zero, você consegue ajudar esse cara cobrando pouco, né? Você começou lá com R$500, foi subindo 1.500. Então, essa para mim é uma trajetória hoje que você aprendeu na porrada, né? Que eu digo assim, cara, muita gente está iniciando, começa com serviço, que é uma forma de você aprender, colocar em prática, ter resultado, você aumenta e depois você vai contar a sua trajetória, você pode abrir sua empresa, seus próprios negócios, né? Eu gosto muito dessa. Para mim, a forma mais rápida de viver de internet é prestando serviço. Cara, tu consegue, se tu for, por exemplo, gestão de tráfego, para mim é muito simples. Eu aprenderia Google Ads, por exemplo, e Facebook Ads, mais Google Ads, faria um plano de eu entrar em contato com 100 empresas, venderia um serviço de R$1.000 e eu estaria ganhando 10.000 se eu fechasse, tivesse uma conversão de 10%. Qual que é o problema? É a mente bugada do cara
mandar 3 e-mails, levar 3 não deu certo para mim. Essa é a mente bugada. Então, o que seria? Cara, eu vou entrar pelo menos em contato com 100 empresas. Eu duvido a pessoa não fechar 5 empresas. Duvido hoje em dia. Já ganharia 5 mil reais. Na minha opinião, a forma mais rápida de fazer uma transição e viver de internet é prestando serviço. Não existe um caminho. E eu entendi isso que o Thiago falou, eu entendi isso muito rápido. Eu entendi que o curso tem que ter a promessa, que aquela promessa ela pode ser muito real, mas eu nunca comprei um curso com uma promessa, tipo, eu vou fazer o curso. Tipo assim, eu sempre entendi, cara, eu vou aprender isso. E os cursos que eu fiz, eu aprendi habilidades, né? Aprendi copy, aprendi outras coisas que eu prestava serviço sobre isso. Foi assim que, até hoje, eu vendo serviço. Cara, só que hoje eu vendo serviço high ticket, né? No começo eu cobrava. Até hoje, cara, sei lá, eu vendi 2 consultorias esse mês de 30 mil. Cara, é 60 mil limpo. Não é faturamento de 60 mil. É 2 consultorias de 30 mil cada de 60 mil limpo. Eu gosto muito ainda de serviço por isso. Eu acho que é muito válido. Eu acho que é a forma mais rápida da pessoa viver. E eu não vejo, eu vejo o serviço como um produto dentro da minha esteira. Então, cara, tem lá o produto de R$1.000. Aí eu te ensino a fazer copy. Quer que eu te acompanhe a fazer copy? Por exemplo, outro produto. Quer que eu faça copy para você? Já é um outro produto, né? Hoje, para fazer talvez uma copy no lançamento, eu cobraria R$50 mil. Então, a prestação de serviço, na minha visão, é só um produto dentro da minha esteira, né? E daí... E complementa o modelo de negócio, né? Acho que essa só... Exato, exatamente. Para mim é um complemento. E daí eu ganhei muita visibilidade, virei gerente de afiliados. Logo depois já estava fazendo VSL, estava fazendo funil, estava fazendo e-mail marketing. E tipo assim, eu nunca foquei, vou ser só gerente de afiliados. Uma coisa que mudou muito o meu game, eu estava lá, já tinha casado, consegui pagar meu casamento, passei algumas dificuldades iniciais, porque a minha cabeça, né, eu tenho 32 anos, lá na minha cabeça, eu sempre coloquei que eu precisava de ser o provedor da minha casa. E até hoje eu penso assim, eu nunca fui contra da minha esposa trabalhar, etc. Sempre achei e sempre incentivei ela, mas ela fazia faculdade. E daí ela tinha que cuidar da casa, fazer faculdade, e ela estava trabalhando. Eu falei para ela assim, cara, sai do teu emprego, foca só na faculdade, e as coisas em casa deixa que eu me viro aqui com as contas, né? Já estava ajudando a minha mãe na época. Até teve um episódio, depois eu posso voltar, né? E falar. Daí eu comecei só eu ter que pagar as contas de casa, né? Eu passei algumas dificuldades no começo, porque eu teve eu acho que no primeiro mês de casamento eu tinha eu tinha o Rodrigo, que eu era gerente de afiliados, eu era gerente de afiliados do Eric, e eu tinha a Simone, e que esses 2 me pagavam fixo. Cara, deu uma zebra que eu perdi os 2. O Eric parou com o produto dele, a Simone, por algum motivo, ela quis parar também. Então, tipo, eu tinha uma renda de 6 mil, ela se reduziu a 2 mil. Então, teve 2 meses que, tipo assim, eu tive que me virar do jeito que eu tinha, passei muita dificuldade esses 2 meses, assim, tipo, até de contar moeda para comprar pão, leite lá na época, né? E pagar meu aluguel, etc. Eu me lembro que eu até tive que fazer um site lá com um cara para ganhar R$300 para conseguir pagar meu aluguel e tudo mais. Mas, enfim, daí, cara, comecei a fazer, ganhei visibilidade, daí comecei a prestar serviço. Então, eu não fiquei só como gerente de afiliados. Eu fazia uma cópia aqui, fazia um gerenciamento de alguma outra coisa aqui, peguei eu vendia projeto, né? Vou te entregar uma VSL com tal sequência de e-mail, vou te ajudar a desenhar o produto. Eu comecei a fazer essas coisas. Agora eu me lembrei, uma das coisas que mudou o game, o Arley, que trabalhou por muitos anos com o Caio, a gente virou amigo, né? A gente tinha um grupo que era eu, o Arley, o Arlindo, tinha o Douglas Souza, tinha o carinha o João Pedro também. A gente tinha um grupinho ali, o Arlindo e o Arley, eles sempre me indicavam pessoas, porque eles não queriam fazer o serviço, eles me indicavam que eu fazia. Eu teve um lançamento que entrou para me fazer, aí que mudou meu game, foi em 2015. Eu tinha uma porcentagem bem pequena de emagrecer de vez, cheguei para o Rodrigo, Rodrigo, não dá, preciso ganhar uma porcentagem maior, e eu vendi um lançamento por R$15 mil. E daí o cara me pagou em 3 vezes de 5, então, tipo, minha renda triplicou, assim, eu estava ganhando 5 mil, comecei a ganhar 15 mil. Isso em 2015. Daí eu ganhava, ele dividiu em 3 vezes e, tipo assim, no Rodrigo eu ganhava 2 mil, comecei a ganhar 5, 6 mil por mês, porque ele tinha lançado o código Emagrecer de Vez, que era outro produto. Até então ele só tinha um e-book. Então tinha uma porcentagem X, essa porcentagem ela dobrou basicamente, porque eu conversei com ele, a gente colocou umas metas, etc. Daí ali o game começou a mudar. Daí eu fui para outro apartamento, eu pagava R$400 de aluguel, 300. Primeiro mês foi 300, depois 400, morei 1 ano e meio ali.
morei 6 meses sozinho, depois eu casei, e a gente morou um ano, daí eu fui para um apartamento que eu pagava 1.200 de aluguel. Daí foi, cara, daí as coisas foram acontecendo. Em 2016 já comecei a pegar com produção. Então, tipo assim, eu nunca tive muita vibe, eu vou ser só, nem existia alguns termos que tem hoje, né? Eu vou virar só gerente de afiliados, ou vou virar lançador, nem existia essa palavra, né? Ou vou virar lançador, ou vou ser isso, ou vou ser aquilo. Teve uma época que eu vendia funil de encapsulado pra caramba, vendia por 8 mil, que eu fazia o funil de recuperação. Então, eu sempre, na minha trajetória inteira, teve prestação de serviço. Já vendi funil de pré-encapsulado, já vendia mentoria, vendia VSL, então com isso foi. E daí, no meio, comecei a pegar com produções, né? Comecei a pegar com produções, etc. E com isso fui construindo minha carreira. Então, em 2016, eu acho que eu faturei uns 300 mil, 2017 eu acho que eu faturei um meio milhão, 2017 daí eu acho que eu já estava batendo 7 dígitos. Daí, com isso, eu pegava... Tanto prestava serviço como era coprodutor. Então, prestava serviço e coprodução. Coprodução, na minha visão, ela é uma prestação de serviço, tá? Pode tipo assim, para mim, coprodução, ela não é prestação de serviço. Se você realmente é sócio no CNPJ, o dia que vocês venderem a empresa, tu vai ter valor no equity, no valuation da empresa. Não, tu vai ter valor lá do equity da empresa. Não, para mim, é prestação de serviço. É só a forma de remuneração que é diferente na minha visão. Então, daí eu comecei a ser coprodutor. É a mesma coisa que você falar que o vendedor é sócio da empresa porque ele tem uma comissão. Exatamente. Não tem nada a ver. Exatamente. Para mim é prestação de serviço com produção também. Daí eu comecei a virar coprodutor, só que coprodutor me deu escala. Essa foi a única diferença, porque eu ganhava fixo. Vou te cobrar no lançamento aqui 15 mil. Se eu comecei a cobrar 20% do bruto. Então, se eu fizesse um lançamento rodar, acho que um dos primeiros lançamentos que eu ganhei grana, eu ganhei 80 mil. Porque eu tinha 15% do valor bruto do lançamento. Então, tipo, se eu fosse vender por 30 mil, era um valor. Daí, tipo, eu entendi que eu precisava ganhar escala. Daí eu sempre fui um cara que nunca tive medo de arriscar. Então, eu falei, cara, vou sair da zona de conforto de cobrar fixo e vou começar a cobrar a porcentagem do lançamento sem cobrar. Eu me lembro que foi uma mudança assim, tipo assim, eu cobrava 15 mil e mais 15%. Daí depois diferente, perdão. Eu cobrava 5 mil e mais 15%. E eu me lembro que, para algumas pessoas, esses 5 mil incomodava. Era mais fácil eu cobrar 20% do bruto do que 5 mil fixo mais 15%. Daí eu fazia uma matemática. Falei, é muito melhor eu ganhar 20%, né? Daí eu comecei a cobrar 20%. E daí eu comecei a gerenciar lançamento. Em 2017, que eu gerenciei meu primeiro 6 em 7, vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito desse termo, mas enfim. E daí eu comecei a gerenciar lançamento, peguei muito nome como copy, por quê? Porque todo lançamento que eu participava era eu que fazia a copy, né? Eu nunca fui só... Hoje sim, mas na época, quando eu pegava o lançamento, eu fazia basicamente tudo sozinho, eu gerenciava tráfego, né? Eu gerenciei muito tráfego, terceirizava tráfego. O João Larrubia já fez vários lançamentos comigo, eu terceirizava tráfego, por exemplo, porque eu entendia que não era o meu core e eu não conseguia fazer tudo, então preferia focar na copy e ser o gestor do lançamento, né? Daí eu nessa época eu já ganhava dinheiro com coprodução, vendia serviço, era gerente de afiliados ainda, vendia mentoria, eu comecei a vender mentoria em 2017 e, cara, em 2016 eu acho que foi a primeira mentoria que eu vendi, porque eu já tinha nome no mercado como gerente de afiliados e comecei a pegar nome como gerente de lançamento. Aí foi, cara. A minha trajetória, assim, em geral, 2018, eu acho que daí eu bati meus primeiros 7 dígitos. 2019, eu estourei, vamos dizer, com os lançamentos do Ryan, né? 2020 também foi um ano muito bom. 2021 agora participei, né? Não posso falar que gerenciei o lançamento do Thiago, mas tive uma boa participação do lançamento dele. Aí foi, cara, uma coisa legal na minha trajetória, que nunca teve um estouro de eu sair de um número X para número Y, assim, foi sempre uma consistência, sabe? Eu sempre tentando, é muito difícil hoje não se comparar. 2018, quase entrei em depressão por ficar me comparando com outras pessoas, mas eu fui amadurecendo essa questão, sempre tentei ser melhor do que eu mesmo, da onde eu vim, porque eu tenho hoje é uma coisa muito surreal para as pessoas que me conheceram lá atrás, então eu tento ser muito grato pelas coisas que eu conquistei e tento buscar o meu melhor. Cara, qual que é a versão melhor do Ed? Tento buscar nisso, não me comparar, quero ser melhor com fulano. Eu sou um cara competitivo por natureza, mas não tentar ser melhor. Eu, se fulano faz, eu também posso. Essa é a minha mentalidade, mas não, eu quero ser melhor com ele. E um ponto legal também
é que, tipo, sempre me preocupei com o longo prazo, então hoje devo ter alguns atritos, um aqui, outro lá, tem, normal, mas 90%, 95% eu entro em qualquer lugar, sou respeitado onde eu entro, as pessoas sabem do meu trabalho, e isso para mim é muito bom, porque eu sempre foquei no longo prazo, né? Às vezes tinha até coisas que me davam dinheiro mais rápido, assim, mas eu falava, cara, beleza, no longo prazo, quanto que isso pode me prejudicar meu nome, né? Sempre me preocupei com o maior ativo que eu tenho hoje é meu nome. Então hoje, cara, se eu vendo o lançamento ou se eu vendo é pelo meu nome. Hoje minhas empresas, elas basicamente funcionam no meu nome, porque eu gero muito negócio, né? Eu ganho um cara muito comercial. Por isso. Então, não sei se não sei a palavra correta, mas essa questão de pensar no longo prazo, ela sempre se provou ser correta, pelo menos no meu caso, né? Por eu ser respeitado, para as pessoas me ver como uma pessoa referência, etc, né? Só um ponto importante para fechar esse primeiro bloco, é que daí em 2019 eu comecei a criar audiência, né? Então hoje eu tenho uma pequena audiência, nunca foquei muito no meu nome como expert, mas agora eu vou focar bastante, né? Comecei já a fazer uma bela migração para isso, né? Entendendo que o meu Eu ia nome perguntar hoje isso, assim, não era qual que é ativo. o movimento, assim, o que você está indo de rolê agora? Porque você veio muito forte em prestação de serviço, até onde eu me lembro, você nunca lançou um infoproduto seu como especialista, mas você tem um nome, assim, meio que nos bastidores ali, por ser, talvez, estar por trás de grandes projetos, estar associado com pessoas muito grandes no mercado. Você é um cara, pelo resultado que você teve, né? Obviamente respeitado, e você nunca lançou nada seu, né? Tipo, o que você vê, assim, para onde seu negócio está indo, assim? Eu lancei, na verdade, um primeiro produto que eu lancei foi em 2019, um curso de copy que chama Textos Milionários. Eu gravei ele em 2019. Teve uma boa... Mas, assim, esse curso, eu acho que se eu coloquei 10 mil reais de tráfego nele, é muito. Eu nunca dei muita atenção para mim crescer o meu nome como expert, assim. Eu era um cara muito conhecido nos bastidores, né? Ainda sou um cara muito conhecido de bastidores. Eu comecei a ter audiência e eu sempre tive vontade de ser expert, de ter meus próprios infoprodutos. Daí, em 2019, eu lancei meu curso de copy, lancei outros projetos e tal. Gerou algum resultado, mas eu nunca foquei, né? Então, o movimento que eu estou criando hoje, eu tinha 6 coproduções, eu cancelei 4 delas. O Thiago, a gente tem algumas coisas juntos ainda, mas eu não considero ele como coprodução. Eu tenho uma coprodução ainda, porque a minha equipe consegue tocar muito bem, é um projeto muito maduro, então não fez, tipo assim, não tinha necessidade de cortar, né? Então hoje o movimento eu vou focar muito na minha marca pessoal, pelo menos em 2022, toda essa energia que eu colocava nas coproduções eu vou colocar no meu nome, né? Com isso está nascendo um documentário, com isso está nascendo novos produtos, com isso está nascendo um rebrand bem pesado, com isso está nascendo esse novo produto, tem a intenção de colocar 10 mil por dia em tráfego nele, então isso vai rebater, vou ser muito agressivo no meu marketing, e isso vai rebater. O documentário a gente já está trabalhando, eu pretendo fazer assessoria de imprensa, então, tipo, eu tenho muita autoridade, sou referência, mas eu não tenho tanta visibilidade. Então, eu quero ganhar visibilidade agora, pelo menos para 2022, né? Com isso, em paralelo, tem outras coisas que eu estou tocando também, que entendi que o meu momento não era mais coprodução, que eu precisava pensar em negócio que um dia eu pudesse vender. Então, eu estou criando alguns modelos de plataforma, tipo plataforma fitness, por exemplo, um projeto que eu estou criando. Eu tenho uma outra empresa que eu comprei, que é a Cachorros Incríveis, também vai nesse modelo de criar equity nela. E com isso eu tenho hoje uma equipe de 20 pessoas. E daí, além do meu nome, eu tenho esses outros negócios que eu tenho, né? Que eu trabalho com PLR hoje também. Entendi que é um modelo bem interessante, mas é um modelo é um modelo de receita, dificilmente é um modelo de venda, né? Que vai criar equity. Só Ed, pessoal, aí nem todo mundo sabe o que seria de forma bem resumida, o que é um PLR, por favor. Private Labels Rights, né? Um produto que tu pode comprar os direitos autorais dele, pode fazer o que tu quiser, tu pode trocar o nome, pode trocar a identidade visual, pode trocar até o conteúdo se tu quiser. Então, é um produto que não tem expert necessariamente, né? Então, daí tem gente que pode pegar a ética, se é errado ou não é, eu não acho errado e tá tudo bem. Os meus produtos de PLR é muito melhor que muito produto que tem expert na frente, então eu tento entregar mais, focar mais no conteúdo mesmo. Então, eu compro direitos autorais, só que eu mudo todo o produto, né? Eu deixo ele bem legal. E não precisa de expert, né? Para mim, a grande vantagem, não precisa de expert e eu tenho 100% do produto.
Não é tão fácil assim, porque tem que ter um nível de conhecimento de copy legal e tem que ter tem que ter estômago para tráfego, né? São projetos que têm uma abordagem mais agressiva e por ter uma abordagem mais agressiva existe uma sensibilidade maior de bloqueios de contas, né? Se tratando de Facebook Ads. Mas é o jogo, tipo assim, eu sempre penso, cara, é o jogo que eu quero jogar. Se é o jogo que eu quero jogar, eu não posso reclamar, né? Então, são produtos assim, tu pode montar, tu não precisa aparecer. Então, vou montar um produto. Eu tenho um produto PLR no nicho de sedução, emagrecimento, e nenhum deles eu preciso aparecer ou tem alguma pessoa necessariamente que aparece, né? Então, cara, assim, fazendo um apanhado aí, acho que de pontos importantes. Bom, sucesso da noite para o dia, né? 2013 para 2021 aí foi praticamente 2 noites. Foi muita coisa. E, cara, o que eu vejo muito legal dessa trajetória é que você falou, consistência, né? Cara, você vai errar, você vai cair. No seu pior mês, os seus 2 principais clientes vão sair, mas depois você vai, né? Você vai conseguir dar o jeito. Então, eu acho que tem um caminho muito legal de muito estudo, né? Você falou, cara, quando eu quero alguma coisa, eu foco até dar certo. Tiveram coisas que não deu certo, você parou, mas você tentou até o final, né? Falou, cara, beleza, eu esgotei isso aqui, tenho certeza que isso aqui não vai para frente, continuou lá. Começou prestando serviço, ou seja, focou em gerar caixa, né? Em ter uma estabilidade financeira. E depois disso, você está pivotando o seu modelo para coisas mais escaláveis, para gerar equity. Isso para mim faz muito sentido, porque, né, a gente vende o sonho, né? A gente, entre aspas, o mercado, de que é muito fácil montar uma empresa, crescer, escalar. Só que ao mesmo tempo que você tem que fazer uma empresa de equity, você tem que ter o seu prolabore, você tem que ter o seu bônus, você tem que ter a sua vida pessoal, né? Então, esse caminho que você fez, eu acho super interessante, porque você conseguiu uma garantia de caixa, uma certa estabilidade para poder focar nos seus negócios. Então, esse é um ponto que eu acho, muito legal. Um outro que você falou, cara, foi de networking, de mentores, né? Então, você estando nos bastidores, você teve acesso a muita gente boa, né? Tem acesso a muita gente grande, a muitos mentores de network. Queria saber de você, cara, como é que é isso para você hoje, por exemplo, tá em grupos como a Anti-Escola, onde você tem acesso a pessoas de bastidores que têm o conhecimento, né? Como diz o Taioba, que não só conhecem o mapa do caminho, mas já percorreram o caminho, né? Como é que essas pessoas te ajudam, cara? Legal. Cara, eu tenho. Isso daí eu até aprendi uma vez numa palestra de marketing multinível, que para mim fez muito sentido. Até hoje eu uso essa. Como que fala essa? Não é parábola, enfim, não sei se é parábola. É uma outra palavra. Metáfora, melhor. Metáfora. Essa metáfora, né? Vamos imaginar que a gente está numa praia, tá? E vamos imaginar que existe. Vamos imaginar que existe uma guerra. Existe lá um batalhão que eles estão numa praia, eles estão tentando sair dessa praia, né? Daí eles estão nessa praia, eles estão no campo do inimigo. E nessa praia, existe vários, aquelas bombas que tu coloca no chão, é um campo minado, vamos dizer assim, tá? Então, dependendo de onde tu pisar, vai estourar a bomba e puf, tu vai, né? Então, vai um cara lá e vai tentar atravessar essa praia. Daí ele vai, puf, ele estoura. Beleza. Daí vai o outro, estoura, puf. Só que vai o terceiro, ele consegue atravessar. E esse cara, ele atravessou, ele deixou algumas pegadas. Então, eu como a quarta pessoa, eu vou pisar onde ele pisou. Eu não vou querer arriscar, vou pisar ali onde ele pisou. Então, o mentor é isso. O mentor, ele vai te falar um caminho que ele fez para ele chegar naquele resultado. Então, se eu quero aprender alguma coisa, eu vou... Cara, quem que é o melhor cara? Um cara de respeito, ou um cara que tem resultado que está fazendo isso que eu estou fazendo? Então, para mim, mentor é isso. É pegar um atalho e é ele passar um aprendizado que ele teve, né? Então, cara, isso já aconteceu comigo. E a forma que eu lidei com essa situação específica foi assim. Então, eu consigo pegar um atalho, consigo pegar uma vivência com uma pessoa, né? Do que ela fez, como que ela fez, a forma que ela pensava sobre aquilo. Então, para mim, quando eu penso em mentor, eu penso dessa forma. Cara, eu quero atravessar o campo minado sem pisar na bomba. Então, tipo, é isso. Porque esse mentor, sabendo escolher o mentor certo também, ele pisou aonde eu quero pisar, né? Ele pisou onde eu quero pisar. Uma dessas... Cara, as reuniões em si do marketing multinível era muito legal. Eu me lembro que teve uma reunião, o cara falou bem assim, cara, e ele usou isso no pitch de vendas, né? Quando ele apresentava o plano. Pensa tipo assim, tu quer ser, sei lá, pega a tua profissão. Vamos ver se tu realmente quer ficar nessa profissão. Pega uma pessoa que está fazendo isso há 10 anos e vê se você se imagina naquela vida. Eu estava trabalhando com TI, eu olhei para a vida do meu chefe. Eu falei, cara, eu não quero ser cara estressado, já estava
tava acima do peso, sempre, cara, sempre estressado, sempre brigando, nem tinha tanto dinheiro assim. Eu falei, cara, eu não quero ser esse cara. Então, quando eu vejo um mentor, eu vejo assim, um cara, o sábio, né? Pô, o cara tá X anos na minha frente referente àquilo específico que eu quero aprender. Então, eu tenho muito que aprender com essa pessoa, né? Então, quando eu entro num grupo de network, não estou comprando conhecimento, na minha visão, estou comprando acesso. É isso que na minha cabeça tá, estou comprando acesso. E às vezes, cara, eu fui num evento, uma coisa que o cara me falou, que eu guardei, eu falei, cara, tipo assim, pagou o tempo de eu estar aqui viajando, né? Hoje é um custo muito grande, né? Sair da frente do computador e fazer alguma outra coisa. Eu, cara, pagou o custo. Ele falou uma coisa que eu peguei. Então, eu não compro conhecimento, eu compro acesso às pessoas, né? As pessoas que têm resultado. Então, quando eu penso em network, para mim é isso, acesso. Cara, eu vou ter acesso que talvez eu não teria se eu não estivesse nesse grupo, né? Então num Mastermind lá. Então, eu tenho acesso a uma pessoa que se eu não estivesse lá dentro, eu não teria acesso. Estou na escola. Talvez eu não teria acesso a diversas pessoas que ali estão inseridas, né? Então, eu penso sempre dessa forma. Network, para mim, é acesso. Foda, cara. Animal. E, assim, eu vejo que é isso, no final das contas, a pegada pô, esse rolê do acesso, sacou? Tipo, o conhecimento é um negócio que ele tá aí, né? O conhecimento, pô, se for por conhecimento, você compra curso, cara. Se for por conhecimento, você compra curso. Mas o que é acesso? É ter o WhatsApp do cara? É poder ter o contato do cara? Porque às vezes, pô, quantos grupos de WhatsApp você tem? Ou às vezes você vai no evento e você conhece gente no evento. Pô, vou no evento, vai ter um evento dentro de escola, 6 de novembro, é massa. Você tem que estar lá, tem que conhecer pessoas e tal. Qual que é a diferença do negócio em que você está num grupo e a parada que eu acho que você, desde o início, você teve muito envolvido e você é um cara muito de network, né? Eu acho que eu percebi isso, assim, você sempre está conectado com alguém, assim, sempre que eu vejo você está com alguém, você está conectado com alguém, você está sempre junto, assim, né? O acesso é diferente. Eu acho que vai um nível além do network, assim. No final das contas, tipo, network é massa, mas relacionamento é um nível maior, sacou? Porque quantas pessoas você tem no seu WhatsApp, na sua lista do WhatsApp agora, se você pegar seu telefone aí, quantas pessoas você tem no seu WhatsApp e que você sabe que você pode contar com elas, que você sabe que realmente você pode contar com essas pessoas que têm condição técnica, habilidade técnica, mas acima de tudo tem interesse genuíno em te ajudar. Tipo, pessoa que você pode realmente contar com ela, você pode chamar e falar, bicho, tô com um problema aqui, eu queria conversar, eu queria te ouvir, e você tem confiança de contar coisas que talvez você não contaria para sua esposa, abrir desafios que você não contaria para ninguém. Tipo, quantas pessoas? Então, talvez, assim, eu tenho um monte de gente no meu WhatsApp, eu tenho um monte de gente que eu troco ideia, bato papo em evento, mas quantas pessoas eu realmente posso contar com elas no mercado para me acompanhar e me ajudarem a vencer alguns desafios que eu vivo. Não são muitas, assim, não são tantas pessoas assim. E a parada é, cara, eu preciso ter essas pessoas, porque esse tipo de coisa sempre vai acontecer. Tipo, vai acontecer de chegar um momento em que você vai estar no campo minado, igual você falou, né? Então, você ter pessoas que você ter acesso mesmo às pessoas, e não só ter o WhatsApp dela. Pô, tem um monte de gente no WhatsApp aqui que eu não tenho coragem de chamar o cara. Pô, tem 1 ano que eu não converso com o cara, vou chamar o cara para quê? Assim, não converso com o cara, tá WhatsApp, mas mesma coisa de não ter. Agora, ter acesso à pessoa é diferente, é um nível de relacionamento que você sabe que você pode contar com aquela pessoa, né? Eu acho que o negócio é esse aí, é construir esse tipo de network. Eu acho que você tem que ter volume, mas você tem que ter um grupo de pessoas ali que você sabe que você pode contar. E são níveis diferentes de relacionamento e network, né? São níveis diferentes. Concordo. Show. Oh, show demais. Cara, dá vontade de abrir uma cervejinha aqui e ficar aí até meia-noite trocando essa ideia. Mas, cara, obrigado aí pelo seu tempo. Acho que a sua história é extremamente inspiradora, né? Ela reforça o famoso não existe sucesso da noite para o dia. É ralação, aplicar na prática, se fuder um pouco, mais ralação, aplicar na prática, dá certo, se fuder mais um pouco. É um eterno zigue-zague, né? Exatamente como se a gente for contar a trajetória do Taioba, a minha vai ser muito parecida. Porque, cara, é isso, estudar, perseverar e ir para o próximo nível, estudar, perseverar para o próximo nível. E reitero, assim, acho que a coisa mais legal da sua história é isso. Cara, você mergulha, você vai até dar certo, você soube parar nos pontos corretos, soube
engatar a marcha no momento certo, né? Quando você achou a coprodução, por exemplo, que te deu uma boa grana, e hoje já está pivotando de novo, porque você quer construir algo maior. Então, assim, cara, muito legal ouvir sua história, muito inspiradora, e várias lições, né? Principalmente dessa de ver que em cada momento você tem que fazer coisas diferentes, né? Mas sempre manter o foco. Então, cara, obrigado demais aí pela Tamo presença. junto. Deixar o Thiago falar um pouquinho, depois a gente vai deixar você encerrar as suas palavras, mas tenho só a agradecer, a história é inspiradora, meu velho. Valeu demais, papo muito massa. Talvez a história do Ed, porque muita gente não conhece, né? Então é bom poder ouvir essa história antes do sucesso, né? E estou ansioso para ver 2022 aí, quero ver esse documentário, esse rolê todo aí, que vai virar esse negócio aí, vamos ver como é que vai vir o próximo ano aí, cara. Top Vou demais. vir pesar, Cara, é isso, eu contei uma parte, né, mas da trajetória, né, tem muitas mini histórias dentro dessa história, né, tem bastante coisa aí, poderia falar. Eu não acredito no sucesso da noite pro dia, meu sucesso é porque, tipo, tu tá trabalhando anos e anos, daí uma hora, né, parece que tu vai pro palco, né, mas para estar ali dentro do palco foram anos de ralação, né. Então, cara, eu me sinto muito orgulhoso das coisas que eu construí, né, das pessoas que passaram, mantive minha raiz simples. Quando eu morava em Caxias, eu morava já num apartamento de alto padrão. Eu me lembro que todo final de semana eu pegava meu carro, ia até o lugar onde que eu me criei e ficava lá uns 5 minutos olhando para casa, que eu morei durante anos, só para me falar, velho, eu saí daqui e nunca vou perder essa essência, né? Então, acredito muito no trabalho duro, na relação. Viver de marketing digital é totalmente possível, é totalmente viável, ainda mais hoje em dia, mas não é dinheiro fácil, não vai ser da noite para o dia, as coisas não vão acontecer, vou ficar milionário, etc. Então, eu acredito em trabalho duro, acredito em dedicação, acredito que a determinação, o trabalhar duro pode vencer qualquer tipo de talento. Eu não me acho um cara talentoso em copy. Conheço copies muito melhores do que eu, mas eu vou vencer o cara no cansaço, entendeu? Então, tipo, qual o jogo que, tipo assim, cara, beleza, eu tenho minhas limitações, né? Mas eu entendo minhas limitações e vou tentar superar elas, né? Então é isso que eu falei, cara. Tem pessoas muito mais talentosas do que eu. Até hoje eu escrevo, tipo, copy com erros de português, assim, falo, pô, como que esse cara é um médico? Eu fico pensando, não é um engenheiro. Pô, como que esse cara ganha mais dinheiro do que eu? Tipo, beleza, uma limitação que eu tenho, né? Mas eu vou ganhar no cansaço do cara, né? Vou ganhar no cansaço. Uma vez o Frank Kern falou que quando ele vendia as consultorias dele, ele já vendia pro cara que estava no rig cansado, que ele só entrava lá e dava um jab no cara e o cara caía, né? O jeito que ele vendia as consultorias dele, cara. E eu vou ser o Rock Balboa lá, é Balboa, né? Eu vou ser o Rock Balboa que vai levar. Meu velho, eu sou tão teimoso que eu vou levantar, o cara vai cansar de me dar porrada, uma hora eu vou dar uma porrada, ele vai cair. É assim que eu vejo os problemas, desafios que eu tenho. Cara, beleza, eu tô com um problema. Eu vou cansar tanto esse problema, velho, que ele vai desistir de mim e eu vou vencer ele. Então eu venço no cansaço, velho. E a minha trajetória provou isso, entende? Então eu acredito muito nisso. E a galera que. Cara, a última coisa que eu tenho para falar, independente do que o cara quer fazer, da situação, se o cara quer produtor, se o cara quer qualquer outra coisa que ele quer exercer, até mesmo fora do marketing digital, velho. Eu acho impossível o cara dar errado se ele ter persistência. Eu acho impossível, velho. Pode demorar 1 ano, pode demorar 4, pode demorar 5, mas se ele tiver persistência, ele vai conseguir. É impossível ele não conseguir. E, obviamente que ter persistência e resiliência não é uma coisa muito fácil, mas se a pessoa tiver, ele vai conseguir. É impossível, na minha visão, ele não conseguir. Ele vai. Ele vai É impressionante o que as pessoas conseguem fazer quando elas focam numa parada, né? Assim, o ser humano consegue realizar coisas incríveis quando ele realmente decide fazer, né? Assim, você vai achar um jeito, velho. Tipo, tentei por aqui, não deu certo, eu viro para um lado, passo por cima, vou por baixo. Se o cara quiser, ele dá um jeito e faz, né, bicho? O negócio realmente é isso aí. Quando o cara sangue no olho e tenta, igual você falou, de 1 ano, vai, pô, o negócio vira, né? Assim, é impressionante. Cara, eu tava só para fechar agora mesmo, eu tava com um cara, eu tava em Dubai, daí um cara me mandou uma mensagem, eu esqueci o nome dele. Eu tava em Dubai, o cara mandou uma mensagem, vamos tomar um café e tal. Daí eu marquei com ele, foi lá no meu hotel, a gente tomou um café, a história dele, muito legal, porque ele tentou 4 anos viver de internet. Hoje ele tem canais dark no YouTube, ele vende como monetizado dessa forma. E ele não tinha resultado. Mas no 5º ano ele tava. E ele tava ganhando tipo 80 mil por mês. E tava em Dubai, velho.
Daí eu falei para ele, velho, valeu os 4 anos? Pra caralho! Como que não valeu? O cara tava em Dubai, ganhando 80 mil, realizando o sonho dele de ser nômade e tal. Ele tava para Dubai, depois ele ia para outro país na Europa, que eu não me lembro o nome. Ele tava lá. Daí tem gente que fica, sei lá, X anos numa faculdade. Daí, por que ele tem paciência de passar 4 anos numa faculdade, daí para o mercado de trabalho, passar por experiência, depois de 10 anos, ele tem resultado em marketing tal, às vezes o cara quer, tô 1 ano e não tô ganhando 100 mil, tipo, eu acho muito, essa pessoa que tem esse tipo de pensamento é um pensamento muito cabaço, e só para ela pensar assim, eu já falo para ela, cara, por isso que tu não tem resultado, pela forma que tu tá pensando, e dificilmente tu vai ter resultado, né? Então, cara, eu falei para ele, cara, eu tava tentando lembrar o nome dele, para dar crédito, né, mas não tô lembrando. Ele passou 4 anos, mas ele tá lá, tava em Dubai, tava com a esposa dele, tava ganhando 50, 80 mil por mês, né? E, cara, valeu a pena, eu falei para ele, e aí, valeu a pena persistir durante 4 anos? Né? Eu não preciso nem falar a resposta dele, né? Mas é isso, cara, persistência vence tudo. Show de bola, cara. Obrigadão. Tamo Pessoal, junto, galera. Obrigado pelo convite novamente.